saudação especial a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Ponto no Encontro. Hoje com a presença do vereador Rodrigo Simões, do jornalista Carlos Pires. E vamos tratar de vários assuntos. A polêmica da construção do terminal de ônibus em frente à Catedral, da conservação dos museus na cidade, que é uma luta do vereador Rodrigo Simões, da mudança do trânsito na Maurílio Biagi. Aliás, eu quero começar nesse tema. Vereador, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Lula. O Executivo está querendo beneficiar uma empresa comercial, é isso? Lula, prazer estar com você, Carlos Pires, respeitado, conceituado jornalista que temos aqui na região de Ribeirão Preto. Pois é, rapaz, teve um domingo aí que eu fui ao Curupira e fui pego de surpresa, literalmente. Errei o caminho e, devido à ciclofaixa, à ciclovia, tive que fazer um retorno aí gigantesco. É uma obra totalmente desnecessária. Tínhamos ali, na Maurílio Biagi, quando você pega sentido Constable Romano, no viaduto Ayrton Senna, um caminho natural, que todo mundo conhecia, sabia, estamos acostumados. Não é que essa prefeitura, essas ideias mirabolantes, resolveu fechar aquela entrada que já existia e colocar, nós levantamos aí essa suspeita, colocar a entrada para Constable Romano, literalmente no quintal da loja Avan. Permita-me aqui dizer o nome da loja, que é de conhecimento de todo mundo, inclusive com matérias jornalísticas aí pela cidade. Então a gente, da minha parte, eu posso dizer sim, Lula, que está tendo aí um favorecimento. Repito, uma obra desnecessária, um investimento que poderia ter sido feito em outra área da cidade, como, por exemplo, nos milhares e milhares de buracos que temos, inclusive naquela região da loja Avan em Ribeirão Preto. São tantos buracos que esse dinheiro poderia ter sido investido para melhorar a pavimentação, a infraestrutura da cidade. Vereador, nós temos um problema crônico na Avenida 9 de Julho, com a maldita conversão à esquerda, que trava todo o trânsito e é rota de hospitais. O senhor vem da Constable Romano, o senhor já pega o Hospital Ribeirânia. Aí o senhor pega o início da 9 de Julho. Aí nós temos laboratórios clínicos, Hospital São Lucas, Hospital São Francisco, Hospital das Clínicas, Unidade de Emergência, Beneficência Portuguesa na frente e Hospital São Paulo lado esquerdo. Fora as clínicas e laboratórios. A ambulância vem com a sirene aberta, não anda, porque na 9 de julho se faz à esquerda. É só proibir a conversão à esquerda, nos dois sentidos. Lula, através de requerimentos, a gente vem trabalhando isso desde 2013, mas a resposta é a mesma, é automática, que os técnicos da prefeitura, os técnicos da Transerp, avaliaram, analisaram que não é necessário, sempre essas desculpas, são absolutos, são soberbos em suas decisões, e a população sempre pagando preço, alto preço, por essa falta de interesse, por essa incompetência, podemos dizer assim, sem medo de errar, por essa incompetência do Executivo em agir do jeito que bem entende, sem dar satisfação para a sociedade, sem dar satisfação para a comunidade. Esse é um exemplo muito claro, que a gente vive o dia a dia. Quem passa pela 9 de julho sente e percebe isso. Agora você imagina as ambulâncias com pessoas ali, com pacientes ali dentro, o que deve passar. O transtorno que é, a tragédia literalmente que é, usar desta rota de trânsito para chegar em todos esses hospitais citados por você. Infelizmente, só vão resolver o problema quando um ente querido de alguém estiver dentro de uma ambulância travado e parado no trânsito. Eu vou mais além, viu, Lula e Pires, eu vou mais além, eu falo que esse problema será resolvido a partir do dia 1º de janeiro de 2017, quando terminar essa péssima gestão, essa gestão lastimável que nós temos hoje em Ribeirão Preto. A partir daí vai começar a mudar e eu tenho esperança nisso. Quero mandar a minha saudação especial para o Carlos Pires, obrigado pela sua presença, mas você sabe que o assunto hoje, né? O negócio voa. Museus. Eu queria que você falasse um pouquinho dos museus de Ribeirão Preto. Olha, Lula, Ribeirão Preto ele não foge muito do que acontece em toda a região. Só voltando ao assunto trânsito que o Rodrigo iniciou, é incrível como o poder público tem essa facilidade de complicar o que deveria ser melhorado, né? Você citou a 9 de julho,
essa entrada da Havan, também para gente que vem, eu sou da cidade de Serrana, mas estou diariamente em Ribeirão Preto, a Maurílio Biagi é o meu portão de entrada, e realmente, você ser obrigado a passar dentro de uma empresa para poder fazer o seu trajeto, chega a ser o cúmulo do absurdo. Né? Agora, voltando aos museus. Você tocou num assunto que recentemente foi divulgado em Serrana. A cidade, para ter um museu, ela tem que ter também condições e interesse em manter aquilo ali da melhor forma. Né? Eu vou tocar no assunto Serrana, porque foi notícia na mídia. O ex-prefeito cismou que a cidade tinha que ter um museu. Buscou recursos públicos, reformou um prédio que estava lá abandonado, mas ele não pensou no que ele iria colocar ali, de que forma ele ia manter aquilo ali. E eu sinto que também em Ribeirão Preto ainda falta, né, bastante. A gente tem um exemplo bom, que eu conheço, que eu parabenizo até, que é o Museu do Café. Mas tirando o Museu do Café, eu não vejo muita novidade, muita coisa boa em Ribeirão Preto para a gente visitar e preservar a história da cidade. Não. O grande problema, mas aí Pires, hoje que a gente está entrou enfrentando com requerimento e tem uma comissão de estudos. Isso, tem uma comissão de estudo. O grande problema hoje, está sendo motivo até de várias matérias nos jornais, a imprensa vem dando grande destaque aqui em Ribeirão Preto, é a conservação, é a manutenção. Está faltando gestão administrativa para os nossos museus. Infelizmente, se você for hoje visitar o Museu Histórico, o Museu do Café, para os apaixonados pela cultura, você pode ter certeza, quem é apaixonado vai chorar, vai lamentar muito o descaso, o abandono que está passando hoje, principalmente esses dois museus. Estivemos lá pessoalmente com a nossa comissão especial de estudos, vereadores, eu juntamente com o vereador Maurício Gasparini, fizemos a reunião no local, Lola, tanto no Histórico, quanto no Museu do Café, quanto no MIS e da Imagem do Som. O MIS realmente é modelo hoje de gestão, bem administrado, bem cuidado, dá gosto de ver. O Museu da Imagem do Som, aliás, o Museu de Arte, desculpa, o MARP, o Museu da Imagem do Som está engavetado, está na gaveta. Hoje, se a população, os alunos, enfim, quiser visitar, não tem estrutura, não tem condições, é um museu que existe na ficção. E o Museu do Café e o Museu Histórico, abandonado, a ponto da fachada estar quase caindo, a varanda estar interditada, porque não pode passar, se passar vai cair alguém lá. Enfim, eu acredito muito que nesses quase 7 anos que a prefeita está no cargo aqui em Ribeirão Preto, eu acredito que ela não passou um dia sequer, uma manhã, uma tarde, se ela visitou sequer o Museu Histórico e o Museu do Café. Eu tenho certeza que não, porque realmente está largado, está abandonado, e essa comissão está servindo exatamente para isso, para a gente levantar. Porque para administrar um museu como esse, tem que ter competência, tem que ter condições. Lola, se não pode, se não tem condições de administrar um patrimônio desse na cidade, procure parceria. Tenta com a USP que é tão séria, e nós conhecemos, nós sabemos de história da USP em outros municípios do estado de São Paulo, que a USP administra, sim, com muita competência, com muita capacidade, outros museus no estado de São Paulo. Se eu não me engano a memória agora, Bauru é um exemplo disso, Santos é outro exemplo disso, administrado não pela prefeitura, mas sim pela USP. Então que a prefeitura possa começar a enxergar. Fizemos essa sugestão, já enviamos inclusive, nessa reunião, numa das reuniões que nós já tivemos sobre os museus, já foi enviada essa proposta. E é lógico, uma comissão, ela tem que ser estudada, tem que ser analisada, requer um certo tempo. E a gente está trabalhando com muita dedicação em cima disso. Mesmo porque Ribeirão Preto tem essa tradição, já foi a capital do café, né? Tinha o Chorinho. E o Chorinho, eu já estive lá, maravilhoso. Quer dizer, precisa ter um pouco mais de respeito pela própria história da cidade, né? Só dar um exemplo para vocês, que nós acompanhamos lá. A condição do refeitório dos funcionários é triste. Quando chove, urina de gato cai em cima da mesa. Isso quem nos passou foram os próprios funcionários, os próprios servidores do museu.
É um cheiro horroroso. Então a própria situação dos servidores, dos funcionários, já é motivo de interditar aquele local. Só isso aí, Lula. Mas agora que eu fico me perguntando, qualquer estabelecimento comercial que manipula alimentos recebe a fiscalização da vigilância sanitária, que com mínimo problema que for interdito o estabelecimento comercial. Quantos exemplos nós temos na cidade? Às vezes é um azulejo não adequado para a situação. Às vezes não é da cor, né? Não é nem da cor, você tocou bem. Interdita, até o comerciante arrumar. E aí no Museu do Café, com essa mesma situação, não tem fiscalização? Mas a própria prefeitura, ela está virando especialista em ações como essa. Não faz a lição de casa. E a gente pode aí, já emendando como exemplo, um assunto que você deve tocar daqui a pouquinho, que é em relação aos painéis de publicidade nos viadutos da cidade. A própria prefeitura, que é boa para multar aquele pequeno comerciante, seja da Vila Virgínia, da Vila Tibério, do Ipiranga, da Vila Brancha, enfim, aquele comerciante de bairros, que tem uma lojinha, que tem uma fachada de 5 metros de largura, a prefeitura vai lá e aplica uma multa de 10 mil reais. Nesse cara, da cidade limpa, né? Exatamente, em relação à lei Cidade Limpa. Só que, se você passar no viaduto Ayrton Senna, no viaduto Papa João Paulo II, no viaduto Sarney, no viaduto ali da Castelo Branco, da Lagoinha, você vai ver placas lá irregulares, placas de publicidade irregulares e que nem contrato tem da prefeitura com a empresa, com o parceiro, nem contrato tem assinado dizendo, olha, essa empresa fez um trabalho para a prefeitura, seja de pintura, de manutenção, está usando esse espaço. Não existe isso. Isso a gente vem trabalhando, Lula, há um ano, desde fevereiro de 2014. E passando para vocês que hoje, nesta quarta-feira, dia 13 de maio, às 15 horas, estaremos no Ministério Público protocolando uma representação contra toda essa barbaridade que vem acontecendo em relação aos painéis aqui na cidade de Ribeirão Preto. Ou seja, esta prefeitura está marcada, ficará marcada pela incapacidade política em administrar as pequenas coisas do município. A grande realidade é o seguinte, nessa da Castelo Branco, até acho que causa estranheza, porque ali é do DR, né? Até que prova o contrário, a ligação ali é a avenida de entrada da cidade. Então fica naquele jogo de sinalização, a prefeitura empurra para o DR devolve para a prefeitura. Mas para fazer a própria publicidade na passarela pode. E o curioso disso, que a própria prefeitura, em resposta ao nosso requerimento, reconhece que está irregular. A própria prefeitura, gente. Então, por que não é um multa? absurdo. A própria prefeitura reconhece que está irregular, que está infringindo a lei. Só que eles não tomam atitude, não tomam providência. Então não resolvemos, acho que já cansamos de esperar. Um ano nós esperamos, Lula. Um ano para que fosse resolvido. Então hoje nós vamos protocolar e quem sabe agora, através dessa representação no Ministério Público, o pessoal no Executivo acorde, que ele deve estar dormindo ainda. Eles não devem estar preocupados com essas pequenas coisas, pequenos detalhes. Eles estão mais preocupados em aplicar multa no pequeno comerciante, naquele comerciante que vende calça jeans aqui na Vila Virgínia a R$10, a R$15, e eles aplicam uma multa de 10 mil reais. É lamentável. Mas o interessante também, né, Rodrigo, vamos e venhamos, é que o Ministério Público espera por uma denúncia. Eu não acredito que o promotor, o pessoal de lá não passe constantemente por esse trajeto e não enxergue com os próprios olhos essa irregularidade. O fora é perto da Castelo Branco. Quer dizer, iniciativa própria ninguém tem. Precisa de alguém ir lá representar para que eles pensem em fazer alguma coisa, tomar uma providência. Eu também, nesse sentido, também eu cobro um pouco o Ministério Público por essa inércia também, né? Por esse comodismo. Você ter que fazer uma representação, mostrar que está errado, quando eles próprios estão ali pertinho, passando ali todos os dias e vendo. Iniciativa também, acho que seria um bom caminho, né? Mas eu acho, Pires, sim, uma opinião muito pessoal, que tem tantos problemas na cidade que talvez para o Ministério Público pode passar batido, né, Lula? Talvez passa desapercebido. Porque Ribeirão Preto hoje, nesse caso, são
tantos problemas que estão estourando, que estão pipocando aí, popularmente falando, no Ministério Público, que talvez um caso como esse passa desapercebido. Nós tentamos, há um ano, conversar com a Prefeitura, solicitar de forma muito objetiva, simples, mas não querem saber. Para que tomar providência? Talvez eles tenham outras coisas para cuidar. Como eu falei, as multas de R$10 mil aplicadas em pequeno comerciante, que tem a família para cuidar, que tem a sua lojinha, que vive daquilo. Talvez um valor de R$10 mil, esse comerciante não ganha nem no ano. Não tem nem essa gordura no ano. Provavelmente não. Mas a Prefeitura vai lá e sufoca com as pesadas multas aplicadas nessa lei Cidade Limpa, que na verdade é uma grande tragédia para a cidade também, diga-se de passagem. Uma lei que funcionou, pode ter funcionado na capital paulista, mas em Ribeirão Preto veio numa pior hora, no pior momento, e foi sancionada aí de forma, na minha opinião, muito irresponsável. Tanto que o autor da lei não voltou para casa. Exatamente. Foi reprovado pela população. É uma lei muito infeliz. Não, foi dessa forma. A lei muito infeliz mesmo, e a gente precisa ir agora com tempo, com cautela. Começar a adequar, readequar, mexer, porque... ver aonde a gente pode operacionalizar essa lei aqui na cidade e começar a fazer as devidas mudanças aí. Vereador, um problema que está afligindo muito a comunidade católica é a Catedral Metropolitana. Nossa catedral. Ô Lula, não só a comunidade católica. A preservação do patrimônio, porque eu vou entrar no terminal depois. Perfeito. Primeiro é a preservação do patrimônio. Nós temos problemas estruturais em que o Padre Chico está apavorado. Né? E eu sei da sua luta para ajudar o Padre Chico em cima disso. Quais são esses problemas internos da catedral? A catedral, um patrimônio histórico centenário. Quando chegou aqui na cidade, na época não existia trânsito, eram carroças que passavam por ali, paralelepípedo, não era asfalto, enfim. Chegou, desenvolveu a cidade e após um pouco mais de 100 anos estamos aqui, graças a Deus, desfrutando dessa cidade maravilhosa e tudo mais. Pois bem, o Executivo Municipal insiste em colocar ali em frente à catedral e na Praça da Bandeira terminais de ônibus, terminais, estações, enfim, abrigo, o jeito que eles quiserem usar. Na verdade, nós sabemos, são terminais. Passando centenas e centenas, se eu não me engano, Lola, eu não tenho esse número preciso agora, mas é algo em torno de 109 ônibus por hora. 109 ônibus por hora. Num trânsito intenso e pesado em frente à catedral. O solo da catedral é arenoso. É um solo arenoso. E precisa de cuidados. O Padre Chico encomendou um laudo, até então, há um pouco mais de um ano, pela Falcão Bauer, e foi constatado que o intenso trânsito, o pesado trânsito no local, vem ajudando a causar sérios problemas para a catedral. Problemas de rachadura, inclusive. Nós não podemos ser irracional, ter a irresponsabilidade de deixar as coisas acontecer, tipo, derrube a catedral. Não podemos pensar assim. Nós temos que olhar para a cidade com carinho, olhar com respeito. A catedral é um patrimônio do católico, do espírita, do evangélico. A catedral pertence a todo mundo, não pertence a uma só pessoa, a uma só corrente. Infelizmente, a senhora prefeita não abre conversa. Ela cismou que tem que ser lá. Alguém colocou na cabeça dela que esse terminal tem que ser lá. O FERP, o Fórum das Entidades de Ribeirão Preto, que abrange 22 ou 23 entidades, como a CI, sindicatos, enfim, várias entidades sérias e representativas, elaborou um laudo, um estudo, e já entregou na prefeitura, mostrando que o terminal de volta na Praça Carlos Gomes vai trazer muito benefício para a população de Ribeirão Preto. Então, o que a gente está pedindo é muito simples, que a administração, que o executivo, olhe com carinho, com respeito, não só para a Câmara Municipal, mas para as entidades representativas de Ribeirão Preto, para a Catedral, para o povo, que precisa, Pires,
de terminais com cobertura, com assento, com dignidade. Não só no centro da cidade, mas em vários lugares, em várias partes da periferia. Infelizmente, a prefeitura não está agindo dessa forma. Lola, por que, você que conhece tão bem Ribeirão Preto, por que não levar esse terminal de volta para a Praça Carlos Gomes? Resolve todos os problemas. Eu acho até que, viu, Carlos, nesse debate todo, não cabe mais veículos de grande porte no centro da cidade. Eu acho que o transporte na cidade tem que ser daquelas vans leve trás, no centro de Ribeirão. Acabou, não dá mais para você circular com veículo pesado dentro. E isso, quando eu falo do transporte público, falo do carga e descarga do comércio da cidade, porque você tem imensos caminhões circulando pela cidade, que prejudica, porque se o problema é na estrutura da catedral, quantos outros prédios antigos estão sofrendo com isso? Se a catedral ela corre o risco de cair, quantos outros prédios de moradia também correm esse mesmo risco? E então, toda decisão, principalmente quando vem do poder público, ela tem que ser precedida do bom senso. Né? Se existem outras alternativas, a teimosia ela só vai piorar a situação e não vai levar a lugar nenhum. Né? Enquanto houver orgulho próprio, a teimosia, o poder público não consegue realizar a coisa com tempo. A catedral, como o Rodrigo falou, antes de ser uma obra religiosa, ela é um patrimônio histórico e como tal deveria ser respeitada em primeiro plano. Já tivemos a experiência do terminal lá na Carlos Gomes, né, que eu ainda até hoje concordo com você, seria o melhor lugar hoje para Ribeirão Preto. Então, estudos poderiam confirmar isso e deixar essa teimosia de lado e resolveria. Detalhe, viu, Pires? Esse estudo já foi realizado pelo FERP, pelo Fórum das Entidades de Ribeirão Preto, e já entregue na Prefeitura e na Transerp. Estudo já feito, vai melhorar inclusive o trânsito, vai melhorar o fluxo ali. E você já imaginou naquela área tão bonita que nós temos? Porque Ribeirão Preto já não tem pontos turísticos assim, são poucos, minoria. Mas já pensou um belo de um calçadão naquela região extensiva da Catedral com a Praça da Bandeira? Sim. Mas um calçadão decente, com opções para as famílias poderem utilizá-lo. Nas grandes capitais mundiais, os patrimônios são preservados. São preservados da melhor forma possível. Mas em Ribeirão Preto, a senhora prefeita insiste em não preservar, insiste em colocar goela abaixo da sociedade a sua ideia, esse péssimo projeto, esse projeto de mau gosto, e a gente aí vem lutando, brigando, inclusive com abaixo assinado, que a gente está assinando, e conversamos muito, viu, Lola, com quem usa ali os terminais ali, quem usa os pontos de ônibus no local. As pessoas são favoráveis, sim, a que seja colocado esse terminal na Praça Carlos Gomes. Vai ser muito melhor, porque hoje a Praça Carlos Gomes é uma praça abandonada, é uma praça que mal tem arborização. Esse tempo atrás aí, no carnaval, se eu não me engano, atacaram uma mulher lá, atacaram ela na parte da manhã, ou seja, é um local abandonado, não tem segurança, não tem nada. Gente, por que não levar um terminal para um lugar onde toda a sociedade quer que seja colocado, mas por capricho, por teimosia, a senhora prefeita não aceita nem conversar com a gente. É lamentável a postura dela. Agora, o lado positivo da população é que os prazos são muito demorados. Por exemplo, esse terminal que está aqui ao lado da prefeitura, ao lado da Câmara Municipal, do Parque Maurílio de Biagi, que será inaugurado por esses dias, ele demorou 2 anos para sair do papel. Então, se demorar mais 2 anos para sair do papel, acaba a administração da prefeita, aí vai discussão para o próximo prefeito. É o que a gente espera, viu, Lula? Né? Não, é uma alternativa. Porque o próprio consórcio pró-urbano não respeita nem o contrato que assinou com a prefeitura. É o que a gente espera de fato que aconteça, mas ela faz um certo terrorismo. Talvez para usar isso como cortina de fumaça para outros assuntos polêmicos que tem na cidade. Talvez ela esteja usando isso daí, fazendo essa pressão, mexendo com a gente, seja com a Câmara, seja com o FERP, seja com a Catedral, para esconder alguma coisa. Porque ela tem falado, inclusive anunciado para a imprensa que vai fazer, vai começar, etc.
Mas a nossa esperança é essa aí com o Lula. Foi perfeito na colocação dele. As coisas demoram tanto a acontecer em Ribeirão Preto que a gente espera também que quando eles pensarem em fazer alguma coisa, já acabou o mandato dela. Que quando o senhor diz a violência, viu, Carlos, lá na área central da cidade, todos os dias eu noticio no programa de rádio problema de assalto ali, furto, naquela área da Praça Carlos Gomes, na Praça 15 de Novembro. Então a população quer que volte o terminal, porque, por incrível que pareça, quando tinha o terminal lá, mas tinha os camelôs, claro, mas saíram e foram para o Centro Popular de Compras. E agora tem o shopping popular. Então você não tem mais o problema do camelódromo, nem o camelô ali. Mas você tem o fluxo de pessoas e o fluxo de segurança das próprias empresas e vai inibir a presença de marginais. Porque hoje, furtos e assaltos na área central da cidade, todos os dias, toda hora, cada minuto tem. O calçadão não é um lugar mais tranquilo para se caminhar, não. Há muito tempo, hein? Há muito tempo. A gente acredita muito que com a chegada do terminal, com a volta do terminal para a Praça Carlos Gomes, vai melhorar até a cidade. Você falar em calçadão, ontem foi discutido aqui, você sabe bem, nessa casa, foi criada uma comissão especial de estudo para analisar as obras do calçadão. Pires, 4 anos, são 4 natais que a prefeitura vem enrolando comerciantes, consumidores, nesse calçadão do centro. Uma obra até então simples, uma obra importante para a cidade. Mas, gente, falta de respeito, falta de planejamento, falta de cronograma. Como você fica 4 anos numa obra e agora vem o secretário, eu vi ontem ou anteontem pela televisão, na maior cara lavada, dizer, não, nós vamos cobrar a empresa agora que está executando a obra. Pô, prefeitura, assume a sua responsabilidade. Assume o que é responsabilidade de vocês. Essa obra está causando um transtorno na vida de comerciantes pequenos. Quem passa ali agora, vê a tragédia que está ali, o caos que foi instalado no centro da cidade. E não termina nunca. Nós vamos chegar e nós estamos a 6 meses do Natal, 5 meses do Natal. Gente, não vai acabar essa obra? Mas, ô vereador, tem um detalhe importante nisso tudo. Não estou defendendo quem está fazendo a obra, nada. Quando começaram a reforma do calçadão, tiveram que trocar toda a tubulação. E aí é um grande mistério. Um grande mistério. Porque ia estourar para alguém. O senhor fala muito bem, faltou fiscalização, faltou cobrança em cima de quem ganhou a concorrência pública, faltou cronograma, faltou comunicação com a Câmara Municipal, com a população via imprensa, detalhar todos os problemas, que depois que atrasou, não adianta você justificar, você tem que falar antes, olha gente, o cronograma era esse, na hora que nós abrimos, o negócio é muito mais embaixo. Quer dizer, então, é aquele negócio do mistério, né? Então, toda obra que se tem na área central, eu batizo de obra Dona Bilu, mistério. Lembra daquela personagem? Mistério. É isso daí. Mas eu concordo, até por mais que tenha acontecido, problemas de tubulações, etc., Lula, vão para 4 anos. 4 anos, mas, é o que eu estou te dizendo. Fora esse problema todo do transtorno, tem o problema da acessibilidade, dos riscos, né? Sem dúvida. É tão comum a gente ouvir notícias de pessoas, sobretudo idosos, que caem, se machucam, né? Então, acho que isso também deveria ser levado em consideração, né, Rodrigo? E não está sendo. Inclusive, ontem mesmo foi levantado por um munícipe aqui na Câmara em relação à sinalização para pessoas com deficiência visual. Não existe projeto. Não existe aquele piso especial para se orientar para caminhar. Então, quer dizer, uma obra dessa importância. Esqueceram um detalhe desse. Esqueceram, mas você tocou no assunto bem. Para eles, é um mínimo detalhe. Né? Um mínimo detalhe. Mas quero agradecer a presença do vereador Rodrigo Simões, a sua... Já acabou, Lula? Já acabou, o tempo urge. A sua audiência, até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser.